Entramos ao vivo. Hoje nós vamos falar com o Igor Augustinelli, que é o vice-presidente da Episteme. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu estou fazendo live de pijama, gente. Eu vou dar a desculpa de que eu sou muito íntima do Igor e por isso posso conversar. Mas a última live do Igor teve 3.000 visualizações, então é só enganação, né? Porque deve ter umas 3.000 da gente. Oi, amada. Olá, chuchu de coco. Tudo Você está certo? bonito. Menina, isso aqui é roupa de ficar em casa. Vou mostrar o estado do meu quarto. Olha isso aqui. Não é limpar. Eu decidi colocar uma televisão. Só que aí, eu vi que pra colocar a televisão, eu tinha que trocar todos os móveis de lugar. Aí, depois eu peguei uma mesinha e comecei a desmontar a mesinha para virar um caos pro meu computador. Aí eu tinha que criar um caos pra minha cama, pro meu computador não entrar pra dentro. E aí você começou a fazer tudo isso no seu habitat. Você tá me vendo direitinho? Estou. Eu tô te ouvindo mal, com um pouquinho de... Fala só mais um Chiado? pouquinho aí, pra eu ver se melhor. Vamos Tá falar um chiadinho. sobre os Vingadores. Agora melhorou, ó. Até sua cor melhorou. É porque, né, Tá, racista. tá, misericórdia. Até sua Ah, cor melhorou. Olha aqui, só porque eu fiquei mais branco, não sei. Não, na verdade você ficou mais roxinho. Você estava bem branco. É, Você ficou com uma cor mais saudável. Misericórdia. Olha a situação que você me põe, Igor. Misericórdia. Tô Olha, zoando. Hoje eu não hoje, estou pronto, né? Hoje eu estou bem menino mesmo, porque eu nem tava lembrando dessa live. Graças a Deus você me ligou. a consideração da pessoa por nós, né? Não, eu tava com consideração, mas é que eu. Hiperfoco, gente. Hiperfoco, eu não comi. Eu não almocei. Eu não tomei café da tarde. Eu vou ficar tomando um leite fermentado aqui, porque eu posso desmaiar de fome aqui no meio. Misericórdia. Você hiperfocou hoje na coisa da televisão. E aí foi desmontando o quarto, é isso? Exatamente. E Tô aí você, hiperfocado na montagem. e aí você conseguiu, assim, desfocar um pouquinho para vir falar com a gente? Ou você tá com um pouco de Ah, dificuldade? eu tinha uma responsabilidade, né? Quando você me ligou e tal, aí eu pensei, nossa, eu vou só terminar isso aqui e já vou. Se eu terminar isso aqui que eu estava fazendo, que era o calço da cama, demorasse mais do que as 8 horas, aí ia ser um pouco complicado, porque eu ia chegar atrasado. Mas, graças a Deus, eu estava terminando, então Deu, estamos deu aqui. para ir. Que bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre política com o Igor Sim. e foi anunciado. Na verdade, é mais o que sobrou da live que a gente fez, a primeira live, e não conseguimos concluir. Só que o assunto é bastante polêmico e denso. Hoje o pessoal vai me ver bastante calada, porque o Igor, além de dominar bastante o assunto sobre política, ele é hiper focado em política e hoje a gente vai tocar aí em todas as coisas que ele adora falar. Daqui a pouco ele vai estar salivando, assim, falando com a gente. Uau! Porque ele ama falar de política. Bom, para quem não conhece o Igor é o nosso vice-presidente na ONG, né? Se apresenta sempre de um modo bastante descontraído, né? Ele fala, eu sou autista, sou bicha, sou funcionário público, com ele não tem tempo ruim. E hoje a gente vai falar sobre política, sobre militância política e autismo. Então, diga aí, Igor.
vamos começar. Por onde você acha que nós devemos começar? Então, eu queria uma interação das pessoas, né? Se as pessoas pudessem comentar, se elas querem uma análise um pouco mais aprofundada, ou se elas querem que eu amenize um pouco para a gente poder durar um tempo bom. Porque, assim, se eu falar menos aprofundado, a gente vai levar aí mais ou menos 1 hora. Se eu der uma aprofundada maior, vai ser que nem outra live. A gente vai estender e. Né? Vamos começar pelo básico, porque nós estamos com um grupo que, pelo que eu visualizei aqui, é mais mãe, né? Nós temos um autista. Então, vamos dar essa introdução sobre É com as a... mães que eu queria Hã? falar. É com as mães mesmo que eu queria falar. Então, ótimo. Nós temos mães, temos profissionais da área de educação aqui na live até este momento. E aí, e aí a gente começa, eu acho que seria muito interessante dar uma definida sobre o que é política e o que é militância autista nesse contexto do que a gente vai falar. Ah, o que é forma a origem da palavra, né? Hoje a gente entende política como uma coisa que envolve governo, como uma coisa que envolve Estado, como uma coisa que envolve coisas que estão acima da nossa capacidade, acima da nossa visão, né, de mundo, né? Parecem que tem umas pessoas esquisitas que a gente vota de vez em quando e elas podem fazer o que quiser e a gente está refém de todas elas, né? Eu sei que a sensação é essa e eu sei que muita gente tem repúdio à palavra política justamente por isso. E se diz apolítico, né? Mas ninguém é apolítico, né? Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo, porque você trabalha, você tem um chefe, você pede um aumento para o seu chefe, você está fazendo política, entendeu? Você está negociando. A política nada mais é do que os processos de discussão e negociação do ser humano, né? Então, a gente tem que entender essa essência. É claro que política, cada filósofo vai ter uma coisa diferente, mas eu acho importante neste contexto, né? A segunda coisa que eu queria dizer é que a gente não pode fugir do nosso papel político, né? Porque se a gente está inserido dentro de uma sociedade, logo a gente vai precisar defender a gente mesmo, os nossos interesses. Para a gente defender os nossos interesses, a gente precisa estar sempre participando. Isso é a primeira coisa. Agora, entender autismo em cima disso, por que uma mãe de autista deveria participar, né? Por que um pai de autista deveria participar? Por que um autista deveria participar, né? Essas pessoas elas têm que participar porque os direitos dos autistas têm que ser garantidos e a gente está numa tentativa de modificar, né, principalmente a educação para que seja mais adaptada ou literalmente uma educação ideal, né, para se cuidar, se educar crianças de todos os tipos de questões. Então, autismo, TDAH. Nananana, né? Bom, onde que eu entro nisso, né? Gente, além de ser vice-presidente do FSTEM, eu faço parte de um coletivo em São Bernardo chamado Casa Neon Cunha e a gente atua no movimento LGBT, bandeirinha aqui atrás, né? Não deixo de colocar porque faz parte de mim. Então, a minha vida ela acaba sendo mais política, né? Acaba sendo esqueci o nome. Quando a coisa entra em você, acaba sendo mais
acaba sendo Não uma faz... coisa que eu tenho que me posicionar, acaba sendo uma coisa que eu tenho que fazer, eu não tenho escolha. É uma faca que já entra em mim por eu ser LGBT e por eu ser autista. Ponto. Entendeu? São duas coisas que realmente eu vejo muitas dificuldades aí por esse mundão afora e que muita coisa tem que mudar e tudo mais. Agora, quero conversar. Eu não sei quem está online, eu não sei o que você pensa, você que está online, né? Amanda, me diz que é um ambiente seguro, pelo amor de Deus. É um ambiente seguro, são boas pessoas que a gente está aqui. As pauladas a gente recebe depois. Tá, vamos receber paulada. Tá ligado? Vamos. Tá? Gente, eu me responsabilizo por tudo que eu falar nessa live, tá? Misericórdia. De verdade. Batam em mim, não batam na Amanda, tá? A Amanda pode pensar diferente em alguns pontos, em alguns aspectos, e ela é mais moderada que eu. Eu sou uma pessoa bastante radical, tá? É o seguinte, Até por ser autista, né, Igor? até por ser autista. Autistas são eles são um pouquinho radicais. É um pouco. São radicais. Tem... Gente, eu sei que tem mãe aqui que votou no Bolsonaro. Ok. Tá? Olha, eu sinto muito, não é por você, eu sinto muito pelo seu filho autista. Porque não é possível fazer política para pessoas autistas tendo um pensamento de direita. Não é possível. Isso já começa na coluna, na espinha dorsal, tá? Isso começa na espinha dorsal do que separa a direita e a esquerda, né? Primeiro que esses são termos superficiais para explicar política. Você tem uma gama de esquerdas, você tem uma gama de direitas e você tem pensamentos diferentes. Então, primeiro eu preciso que vocês entendam o que é a direita e a esquerda, tá? Bom, voltando à época da Revolução Francesa, você tinha os que eram mais radicais e você tinha aqueles que eram mais a favor na época do Estado, né? Porque aquela época era a época do Estado absolutista, então você tinha um rei e o rei mandava, né? O pessoal que era da classe liberal, né? Que era os capitalistas, inclusive, naquela época, eles sentavam nas assembleias à esquerda. Então eles eram chamados de esquerda. E a direita era o pessoal que queria que continuasse o rei mandando em tudo. Então, ser de esquerda não é apoiar o socialismo, apoiar o comunismo, isso, aquilo, outro. Ser de esquerda é você olhar para o mundo e achar que alguma coisa tem que ser mudada para melhor, não voltar para trás. Entende? Por isso que a gente também fala progressista, porque a gente quer que a sociedade melhore, né? Então, assim, não tem como. Já começa na espinha dorsal econômica. Você tem, primeiro que a gente tem que entender que tem várias esquerdas e várias direitas, mas dentre as direitas, uma coisa hoje, a linha econômica, ela é a espinha dorsal, tá? Daquilo que a gente chama de direita e esquerda, contemporaneamente, hoje. A linha econômica das políticas de direita são... Eita, meu Deus, que quebrou meu negócio aqui. O cálcio que eu fiz serviu pra porra nenhuma. A linha econômica das pessoas de direita é uma linha econômica que chama-se liberalismo, né? Que é uma maneira de o capitalismo funcionar de uma maneira mais livre, né? Ou seja, você não tem regulação nenhuma do Estado e você deixa as empresas trazerem as regras econômicas,
né? Nós temos 3 pessoas assistindo. Gente, todo mundo já caiu porque eu falei de esquerda. Falar de política é sempre assim, né? Não é atraente, né, para as pessoas. Tudo bem que a gente vai chegar lá na parte do autismo e na importância de tudo isso, né? Mas é um pouco Sim, cansativo para as pessoas, né? Então, a gente tem que pensar que depois da live gravada, que quem tiver interesse vai ser um recurso à disposição, né? Mas é complicado. sim. Até meu celular está Não, eu dizendo vou que chegar onde tem a ver com isso tudo. Não é simples. não. É uma questão clara. A previsão liberal, por exemplo, é que o Estado ele não tem que gastar, né? O Estado ele está sempre devendo, o Estado está sempre endividado e o Estado tem que gastar apenas o que arrecada. Isso não funciona assim desde 1940, tá? Quando você tem a introdução do keynesianismo nos Estados Unidos, né? Keynesianismo é uma outra maneira de pensar a economia, ainda capitalista, mas com as responsabilidades do Estado. Então, a primeira questão é toda a direita atual ela é liberal, né? Conservadora ou não conservadora, ela é liberal economicamente. E isso bate de frente com os direitos dos autistas. Por quê? Porque a gente precisa do Estado controlando algumas coisas. Entendeu? Como, por exemplo, se uma escola tem acessibilidade ou não. A gente precisa de dinheiro do Estado para poder realizar políticas públicas para poder melhorar todo o tratamento e educação e tudo, saúde da pessoa autista. Entende? Exato. Não dá para a gente defender uma austeridade, não dá para a gente defender que o Estado gaste menos, né? E ainda assim defender os direitos dos autistas. Tá? Vamos continuar. Aí você vai falar, tá, mas de onde o Estado vai tirar dinheiro? Isso seriam minúcias econômicas que eu teria que explicar, mas em base, antigamente tinha uma crença de que toda vez que se imprimia dinheiro, se gerava inflação. Com o passar do tempo, novas teorias econômicas foram surgindo e a impressão de dinheiro não é mais sinônimo de inflação. Os Estados Unidos imprimem dinheiro para um caralho. Às vezes a dívida pública dos Estados Unidos ou da China ou do Japão é tipo 200 vezes maior do que a do Brasil e eles continuam gastando dinheiro com o que tem que gastar. Entendeu? A gente aqui tem uma visão de política de austeridade. Isso é porque nós somos um país periférico, nós somos um país que não é para se tornar um parte do G8, por exemplo, né? A gente é, sim, servo de outros países, né? E a gente tem que entender isto. Então, política econômica. Para se falar de autismo, para a gente ter uma educação de qualidade, para a gente ter uma assistência real de saúde, a gente tem que ser, pelo menos economicamente, de esquerda. Agora, tem uma outra questão. E aí vocês vão entender por que também nos costumes a gente tem que pensar direitinho aí, né? Tá, eu sou autista e eu sou LGBT, né? Então, eu sei as opressões que eu sofro por ser autista e eu sei as opressões que eu sofro por ser LGBT. Então, assim como quando eu quero que alguma lei pró-LGBT seja aceita, né, sei lá, um casamento ou o que quer que seja, logo já falam de, mas essa ditadura gaysista, já estamos cansados de ouvir isso. Ao mesmo quando você defende uma lei de autismo, o autismo agora é modinha, todo mundo vai ser autista. Todo mundo quer ser mãe de autista agora. As mães estão procurando o diagnóstico de autismo nos filhos. Entendeu? Então, assim, a gente está suscetível ao mesmo tipo de agressão, que é quando a gente procura nossos direitos, as pessoas vão minimizar
aquilo que a gente precisa. E todas as mães aqui sabem, tá? Que acompanham, mas eu espero que saibam que precisa que o filho tenha direitos. Mais até do que ele. Para facilitar a sua vida. Muita gente que fala que... Fala não, né? Aquela questão do depressão em mães de autistas. De tipo, o autismo é uma sentença. Tem muita... Se o filho autista tivesse acessibilidade, o seu sofrimento, a sua adaptação teria que ser dentro das possibilidades dele, ele pode qualquer coisa. Então, não menospreze, não subestime a capacidade dos seus filhos. E para isso você precisa defender os direitos dele, né? O José tá invadindo a live hoje. Oi, oi. É porque ninguém Aqui o José é um... José é autista, José é vai. um comunista. Eu sou autista. Autista! Olha, ele Camarada pegou com autista, hein? Deixa eu levar ele pra lá, porque senão... Oh, meu Deus. Quando você aprender a falar igual o Igor, você faz live. Ai, vai rolar choro agora. Fecha a porta, por favor. Obrigada. Vai rolar live do José. 10 minutos de live do José. 10 minutos de live. Participação especial. Bom, tá. Já falei da importância, já falei da necessidade, já falei de como política se encaixa nessa história. Porque autismo é uma questão política e porque eu vejo, assim, e que autismo é uma questão de política esquerda. Ponto. Mesmo que as partidos de esquerda caguem pra gente, não deveriam cagar pra gente, porque nós fazemos parte da diversidade humana, então nós temos direitos e precisamos garantir esses direitos. Ponto final. A sociedade do jeito que está, né, ou a sociedade do jeito que era anos atrás, não serve para as pessoas autistas. Tá? Pensa, eu dou um exemplo rápido disso. Pensa regime militar, tá? Basicamente, as escolas, eu sei que nessa época diminui essa questão, mas é muito importante isso. As escolas tinham mais disciplina, mas não era uma disciplina de verdade. Vocês tinham medo do professor, vocês tinham medo do diretor, vocês tinham medo do exército, né? E isso é muito importante de se dizer, porque não é um respeito de fato. Respeito de fato você tem quando você cria uma conexão com a criança. O problema da reabertura, né, democrática. Você tem um problema de muita criança fora da escola, você tem que colocar todas as crianças dentro da escola. Só que não tem vaga, então o que você faz? Você faz as salas ficarem superlotadas. Como um professor constrói respeito, constrói um contato com a criança, se essa sala está lotada, né? E aí nós podemos falar sobre a criança autista. A criança autista também precisa desse contato, e mais até do que as crianças não autistas. Exatamente. Né? E aí você tem um projeto como, sei lá, uma escola sem partido, né? Que fala que os professores estão doutrinando os alunos e blá, 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 blá. Né? Sabe qual é o problema? De fato, é impedir que o professor tenha esse contato com a criança. Tá? É fazer com que o professor passe só lição e só coisas e assim, a educação a gente vai deixar para a família. Só que tem coisas que surgem na escola. Né? Vão fazer bullying com seu filho autista, por exemplo. Não é mimimi, é vitimismo? Assim como vão fazer bullying com o viadinho da turma. E eu fui os dois, inclusive. Entende?
Então, assim como você tá. Eu não vejo diferença num. Aliás, vamos falar de mentiras, né? De gente mentindo. Você fala, mas teve o kit gay, queriam fazer as crianças virarem. Não. Era o que chamava Escola Sem Homofobia, e ele era destinado aos professores para aprender como lidar com LGBTs dentro da escola. Principalmente porque tem questões específicas, como bullying, como assédio, como estupro, né? Então, o mesmo tipo de kit, o mesmo tipo de iniciativa, a gente tem que lutar para ter com os nossos filhos e com, né, os meus companheiros, né, autistas. Para a escola ter um tempo de tratamento, para a escola saber lidar com tudo, com todas as demandas que vem junto, né? E é aquela questão, muita gente pode achar extremamente ditatorial falar que todo mundo tem que aprender Libras, por exemplo. Mas essa é a inclusão de verdade da pessoa surda, né? Não adianta você colocar um professor para ficar lá fazendo a Libras para ele, enquanto você tem ele deslocado do resto da sala de aula, já que a escola ela também é um ambiente de convívio, né? Essa pessoa está perdendo um pedaço do processo educacional, não vai estar criando vínculo com a professora e vai ser muito mais difícil para ele aprender e absorver aquilo. E o vínculo com os colegas, né, Igor? Porque a questão da socialização para a criança com deficiência, ela fica muito complicada. A partir do momento que a escola não educa para a inclusão, por exemplo, ensinando Libras para todos, porque você concorda? Se você está numa turma em que só você e a professora conversam em Libras, como que você vai se socializar? Como vai ser a sua amizade com seus coleguinhas? Não tem como, né? Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente também tem que pensar em estratégias de educação que partam, lógico, de cima, por isso que nós estamos falando de política, para que todo mundo tenha acesso às informações e que todo mundo realmente possa promover para aquela criança a inclusão, né? Para aquele indivíduo a inclusão. Então, quando a gente fala, eu costumo dizer que dentro das escolas nós temos pessoas deseducadas no quesito inclusão. Porque não existe, da mesma maneira que teve essa iniciativa do governo tão polêmica em imunizar os professores com a informação a respeito do público LGBT, né? Hoje o José está empenhado em atrapalhar essa live, ele quer participar de alguma maneira aqui, está ouvindo os gritos, ele está chorando na minha porta e ninguém tira ele daqui, essa é a parte mais legal. A casa é enorme e ninguém tira ele daqui. Até perdi o fio da meada, minha linha de raciocínio. Mas o que eu queria dizer é que existiu uma iniciativa do governo em ajudar os professores trazendo informação para esse tipo de público. Aí a gente está falando que o mesmo tipo de iniciativa deveria vir para trazer informações sobre autismo, para trazer, imunizar eles de mais informação de como lidar com o autista. Mas não é só o professor, é também é todo mundo, é também as crianças. Esses dias uma professora me mandou uma mensagem, que aliás está até para eu responder, porque eu ainda não consegui responder. Ela perguntou para mim como eu fazia para explicar para as outras crianças que não eram deficientes a deficiência daquele colega. E se eu achava correto explicar. E, gente, é mais do que correto. Nós temos que dizer às crianças: olha, autismo é assim, o seu colega vai mexer as mãos, ou ele vai ficar sobrecarregado, vai querer ficar só, ele vai querer ultrapassar um pouco. Olha, eu dizia muito, eu fui professora de uma sala que tinha 9 autistas e a sala, no seu total, tinha 10 crianças, né, 10 adolescentes. E eu tinha um deles que não suportava ser tocado. Você não podia tocar nele. Ele ficava bastante alterado. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Era a coisa mais absurda do mundo, aquela mente dele. E os outros, eles tocavam só porque eles sabiam que o colega
não gostava, mas eles eram autistas também, né? E aí sempre eu vinha com aquele sermão da montanha e dava bronca, assim, chamava atenção e conscientizava eles das condições deles. Olha, fulano, você não gosta, por exemplo, que grite. Então, ele não gosta de ser tocado. Então, você não vai tocar e ele não vai gritar. Tudo bem? E eles entendiam perfeitamente. Lógico que isso não Uhum. impedia eles de fazer de novo, né? Que você sabe que adolescente é bicho estranho. Mas eles são adolescentes, adolescentes. Mas é necessário, gente. É necessário que a gente faça todo esse movimento de educação, educar a sociedade para a inclusão, todos os tipos de inclusão. A inclusão de todas as deficiências, a inclusão do LGBT, a inclusão de todas as causas de minorias, de diversidades possíveis. E aí, isso não tem como ser feito se a gente não falar de política. E é isso que as pessoas Sim, meio que não entendem. sim, as pessoas elas não entendem o. Engraçado, né? As pessoas elas acham que o autismo está explicitamente numa questão médica, mas não é isso. Às vezes a questão social pega mais, inclusive na maioria das vezes pega mais do que a questão médica, Uhum. sabe? Muita gente aqui queria que eu falasse, ah, como você conseguiu laudar, como foi seu diagnóstico, nananana, achando que isso é uma dúvida interessante, é legal de falar disso, mas isso é focar na medicina. O que as pessoas não costumam entender é que, quando elas perguntam isso, elas estão perguntando isso para quê? Para que elas possam ter os direitos, para que elas possam ter o bilhete único, gratuito, para que elas possam ter outras questões, que são nada mais, nada menos do que políticas públicas, né? Quando a gente fala política, né, a gente já logo faz uma ligação, já deveria fazer uma ligação com políticas públicas, né? Políticas públicas são medidas, né, do governo, do estado, de quem quer que seja, né, para poder de alguma forma passar alguma desigualdade ou melhorar a vida de algumas pessoas ou não, né? O Estado ele tem essa responsabilidade, porque aí novamente entra aquela questão que eu estava falando de esquerda e direita. Se a lógica for a lógica do lucro, for a lógica do capitalismo, né, de acúmulo, a criança autista ela não tem valor. Você entende? Ah, pensa um objetivo, tá? Escola objetivo. O que eles vendem? Eles vendem que a sua criança vai passar no vestibular, né? E por que eu vou manter uma criança autista que vai piorar meus números? Pois é. Entendeu? Neste Que sentido, vai atrapalhar. não Então, é que vai interessante. atrapalhar a dinâmica, que vai atrapalhar a dinâmica de toda a sala. Entende? Se você deixar na lógica do lucro, você nunca vai ter inclusão. Nunca. Igor, a gente a gente estava falando só para mandar um beijo pro João Vitor, que é uma criança aqui da Episteme, está pedindo um beijo. Beijo, João. Beijinho para você. É, isso que você falou da lógica de mercado, nós conversamos essa semana sobre o autista no mercado de trabalho e levantamos a questão do quanto o capitalismo vê a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz, ou seja, que não vai produzir lucro, né? E por isso marginalizada também no mercado de trabalho. Mas essa é a questão da lógica capitalista, né? Então, o que é o capitalismo? Ele está de olho no lucro, então a pessoa é contratada para gerar lucros e logo a pessoa com deficiência é um impedimento ao lucro. Eu posso dizer uma coisa simples e eu acho que isso também é muito importante para a educação política. Capitalismo, tá? Muita gente fala dele como uma entidade, né? Ou o capitalismo faz isso, ou o capitalismo faz aquilo, ou o capitalismo. E sim, às vezes é mais prático de falar desse jeito. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala sobre lógica capitalista, quando a gente fala sobre capitalismo, a gente está falando de um sistema econômico
que estimula as pessoas a concorrerem. E quando você estimula as pessoas a concorrerem, elas querem o seu filão primeiro, né? Então, novamente, eu sei, todo mundo quer o seu filão primeiro nesse momento. Alguém pode falar que isso é natural do ser humano. Mas quando a gente está inserido numa sociedade, a gente também não sabe o que é natural do ser humano e o que é consequência de ter nascido e vivido dentro daquela sociedade, né? Então, será que a gente é tão individualista e egoísta assim? Ou porque a gente nasceu assim? Ou será que a gente é assim porque a gente aprende e é estimulado a isso, né? Eu faço xixi e cocô na privada. O ser humano nunca fez xixi e cocô na privada. Nenhuma outra parte do tempo, assim, da história. Mas eu nasci numa sociedade em que é comum fazer xixi e cocô na privada. Entende? Então, não tem como a gente separar. Ah, mas a criança ela é egoísta por natureza. A criança ela já é má. Não, a criança não tem noção de que o outro existe. A gente que vai ensinar essa criança de que as outras pessoas existem. Exato. Né? E quais são os limites dessas outras pessoas? Isso é o que nos torna civilizados. Isso é o que torna a gente uma sociedade. Né? Então, eu acredito, mas assim, eu acho que dá para falar que a lógica do lucro nada mais é do que a lógica de deixar, de simplesmente achar ético e moral que uma escola possa simplesmente jogar um autista na rua. Entendeu? Aí se eu falo isso de autismo, mas eu posso falar isso de diversas coisas. Eu posso falar isso, ó, quantos moradores de rua tem na rua que você mora ou no que você trabalha? Entendeu? A gente acha ético. Eu estar aqui com um celular, é necessário, claro, e ter outra pessoa que não tem nenhuma casa. Isso não é ético. Né? E eu estou relacionando isso com o autismo também, porque, gente, o que a gente está cobrando é uma postura de civilização, de entender as pessoas pelas dificuldades delas e integrar essas pessoas. Né? Então, por exemplo, quando você pensa em autismo, você vê uma dificuldade muito forte de socialização. Então, você precisa ter uma sala de aula que estimule a socialização o tempo inteiro. Entendeu? Você tem esse tipo de sala de aula? Imagina. Não. Né? Sala É de aula que dê pra... um atrás do outro, é distante, né? Frio. A própria sala de aula, ela acaba sendo um ambiente motivador para não socialização. Isso, e assim, as pessoas ainda assim socializam. Por quê? Porque são seres humanos. E o ser humano é um ser, assim, o Aristóteles fala que o ser humano é um ser político, né? Mas quando ele fala isso, ele está falando que o ser humano está sempre fazendo política. Ou seja, ele está sempre discutindo. Sim. O ser humano é um ser que fala, por natureza. Querer que uma sala fique quieta por 50 minutos, e depois por mais 50 minutos, e depois por mais 50 minutos, depois por mais 50 minutos, isso é educação? Complicado. Entendeu? Complicado. É. Você tem que ter maneiras alternativas de se dar essa aula e de se repensar a escola. Repensar uma escola que realmente inclua. Né? Então, assim, a Amanda sabe mais disso na educação do que eu. Né? Eu, apesar de ter sido uma criança autista numa escola, eu sei das minhas dificuldades. Eu não sei da dificuldade de todos os autistas. Né? A Amanda tem mais variedade de exemplos para dar. Né? Mas eu acho que pensar a educação, né? A gente pega a educação como um ponto de guia, né? A gente tenta entender o que a gente quer com a educação, né? Acho que é a primeira coisa. A gente não faz nada sem ter uma motivação, né? Então a gente primeiro tem que se reunir, né? Todas as pessoas ou algumas pessoas que são a favor da causa, reunir, conversar, pensar a educação.
pensar o que você quer, pensar as implicações do que você quer, né? Pensar o que vai ser necessário para aquilo, né? E aí surge a demanda e você vai lutar pelaquela política pública, Exato. entendeu? Isso é se organizar politicamente em torno de alguma coisa, né? E vejo o autismo sendo usado como massa de manobra o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tinha uma, uma lei recentemente que estava dando uma polêmica, porque tinha mães que queriam, que achou uma maravilha, e tinha mães que não acharam uma maravilha, e que era ruim, e aí surgiu todo um negócio, né? Mas é uma lei do Major Olímpio. Mas aquela lei é simplesmente Da uma... educação em casa? Não, era da educação, de... Tirava o autista da... Primeiro, que permitia a escola não aceitar um autista por não ter condições, né? Porque é escola pública, de entender que o autismo precisa de um espaço separado e o autista não é colocado no meio de sala de aula. E tinha uma outra questão que construir um ambiente perfeito para empresas que fazem que só aceitam pessoas com deficiência, sabe? Você sabe que tipo de pessoa eu tô falando? Né? Não sei o nome daquilo, não dá para chamar de escola, né? É um É estranho. Não é é, tudo ruim nessa proposta, sabe, Igor? não, Tudo não é ruim. É como até essa semana eu até citei. A Cláudia falou que entrou de paraquedas e não sabe do que a gente está falando. Nós estamos falando de política, Cláudia. Política não é sabia sobre o que o Igor era autismo disso. o Igor está colocando a posição dele. Ah, eu até comentei essa semana que sobre a certa necessidade de alguns casos e do quanto eu via, quando eu era professora de uma escola que era só de inclusão, eu via que, de certa maneira, o meu coração, até com esse quê materno, né, que as crianças que estavam naquela escola, naquele tipo de escola, estavam mais protegidas e mais bem cuidadas. Era assim que eu via, porque eu saía de uma escola que era só de inclusão e ia para uma escola que não tinha nenhuma inclusão, e aí via crianças com múltiplas deficiências, e deficiências até graves e severas, à mercê, né, sem cuidados, algumas, nossa, era muito ruim. Então, eu ficava com essa sensação de que era um direito daquela criança que tinha uma deficiência que limitava tanto ela daquela maneira. Por exemplo, eu tive um aluno que só mexia os olhinhos dentro da sala de aula. Ele era completamente paralisado, usava uma cadeira de rodas que era bem grande, assim, bem acolchoada, porque ele não tinha nenhum movimento no corpo, então precisava estar confortável de alguma maneira. Só que era muito complicada a vida desse aluno ali. E aí, quando eu ia para outra escola, tinha alunos naquela situação e que eram tão bem cuidados, e que estavam ali. Tinha um profissional, Igor, só para mudá-los de posição na cadeira. A cada 40 minutos ou menos tempo, dependia do peso de cada um, isso era uma informação que a enfermeira dava. Então a criança era mudada de posição para que não ferisse o corpo, porque quando a gente fica muito parado, né, dá escaras. Então eu falava, meu Deus, esse é o tipo de cuidado que toda mãe que tem um filho nessa condição gostaria que o filho tivesse na escola. Esse olhar, esse cuidado, essa atenção. Enquanto a outra criança que estava, só que era uma escola caríssima, né, no centro de São Caetano do Sul, uma mensalidade absurda, né? E aí você vê que nem todos teriam acesso àquilo, mas que é o certo a se fazer. E aí, é lógico que a gente tem que desenvolver muito melhor e eu também tenho que desenvolver melhor esse meu pensamento. Mas eu fiquei realmente com essa sensação de que teria que ter um lugar melhor, com mais acessibilidade, com profissionais, né? E que aquelas crianças tudo gritando no ouvido deles,
o estresse, que era tão diminuído na outra escola, era tão mais na escola, né, pública que eu dava aula. E aí eu fiquei pensando sobre essa proposta do Major, sabe? E eu acho que de alguma maneira todo mundo Mas de alguma pensou. maneira, mas isso só iria fazer com que as crianças com deficiência ficassem em casa e não fossem para a escola. Entendeu? Não, porque Porque ele defendeu que a educação poderia ser dada em casa. Isso daí eu também é, discordo. Você sim, diminui e muito. a questão é que você entender que um sistema particular funciona e que ele é ótimo, a gente tem que entender mais do que tentar ao máximo jogar as crianças para lá, né? Para algum lugar que ela possa ficar extra classe ou o que quer que seja. A gente tem que entender de como que a gente transforma a escola naquilo, tá? Eu sei, existem demandas que são urgentes e às vezes a gente precisa aceitar o que vem porque é o que tem para hoje. Mas a gente também não sabe os interesses por trás de quais instituições que fariam, né, essas. Ai, meu Deus. Hoje eu não comi e eu tô com falha da memória. Que faria Fique essas calmo. colaborações com o governo, a gente não saberia o quanto disso seria desviado, porque a gente sabe que é um lobby das escolas particulares, né? Que a tentativa mesmo é esvaziar a escola pública e, né, tentar fazer com que, nesse momento, esse lobby está tentando fazer com que tudo vire AD, né? Porque aí você, sei lá, vou dar um exemplo. Faculdades. Pior merda que o governo Lula fez foi criar o ProUni, né? Eu sei que é polêmico. E mesmo eu sendo Você uma é pessoa de polêmico. esquerda, Gente, eu tô né? calada, hein? Olha, ele assumiu toda a responsabilidade pelo que ele tá falando, hein? E eu, mesmo sendo uma pessoa de esquerda, eu sou obrigado a ser crítico. Por quê? Porque o ProUni tira o dinheiro que é para educação. Porque, assim, as universidades tinham dívidas enormes com o governo. E aí o governo resolveu fazê-las pagarem essas dívidas, dando, Bolsas cedendo de. algumas bolsas de estudo. No começo, até que era uma ideia bacana, né? Só que essas dívidas foram pagas e isso continuou. Ou seja, continuou vazando dinheiro do governo que deveria estar sendo investido em universidades públicas no setor privado. O que aconteceu? O grupo Croton veio e começou a comprar todas as universidades. O grupo Croton, para quem não sabe, é o dono da Anhanguera. Né? Ou seja, todas as universidades. Aqui na ABC, a Uniban virou Anhanguera, a Nanã virou Anhanguera, tem várias que viraram Anhanguera. Né? Hoje ele tem praticamente um monopólio, ele é o dono da Estácio, um monopólio da educação de ensino superior que não é pública. Né? E quase todos os cursos, se não são pelo menos metade, se não são inteiro EAD, são pelo menos metade. Porque EAD você não precisa pagar professor direito, você não precisa um monte de coisa, você não precisa de estrutura, você não precisa de aluguel, você não precisa de um monte de. E são cursos assim. São ruins. Não E formam, sem sabe? acessibilidade. E sem acessibilidade também. Aliás, a gente está fugindo do assunto, né, do autismo um pouco. Mas eu estou falando isso. São cursos ruins, né? Que minha irmã fez um curso na Estácio de análise e desenvolvimento de sistemas e não sabe nada de análise e desenvolvimento de sistemas. Entendeu? Superior, gente. Você compra o seu pedaço de papel. Então, você tem que entender de que existe um monopólio, existem empresas mal intencionadas, existem inclusive instituições mal intencionadas, Sim. né? Que querem tomar conta do processo
querem que o Estado não forneça nada para que elas possam fornecer um serviço de má qualidade. Para Pois isso, é. estimula a sucateamento da escola, estimula a escola não ter inclusão. Por quê? Porque não tem dinheiro, né? E como a gente tem uma tendência, principalmente aqui em São Paulo, de colocar empresário como governador, como presidente não, como prefeito, essas pessoas são todas coleguinhas, sabe? Tipo, eles almoçam juntos. É meu parça. Eu não acho que minha faculdade EAD é ruim, porque você faz ela boa. Você É. estuda. Mas educação é Eu mais do também que fiz um monte isso. de coisa Educação não errada. é você ter um livro. E Não sim, é só receber só que conteúdo, né? exatamente. Ah, não é só receber conteúdo. Você não adianta você só ter um livro em casa e estude esse livro. Eu sou autista e assim, eu não consigo estudar sozinho praticamente. É muito difícil. Eu preciso de ter alguém me explicando. Eu preciso de ter o professor comigo. Entendeu? Então, assim, E você precisa ter a escolha, né? É o que a gente está falando, Cláudia. A gente tem que trabalhar para que sempre haja a escolha do presencial ou do EAD, mas que seja, não tem como a gente ir para uma lógica de educação que seja única e exclusivamente EAD. Porque aí você exclui exatamente. um monte de gente que não é adaptada a esse método. Sim. O que a gente está vendo é cada vez mais se fornecendo EAD justamente para que não haja mais aulas presenciais. Entende? Então, Por isso essa questão de ensinar em casa. Porque assim também tem aquela questão do pai e a mãe que, sei lá, pensa um filho que é LGBT, que é gay. Aí o pai e a mãe não quer que ele seja, né? Se ele vai para a escola, ele conhece um mundo inteiro à sua frente. E ele descobre que não é problema ser quem ele é. Entendeu? Como é que ele uhum. vai ter esse contato se ele foi educado em casa? Ele vai ficar ali para sempre, ele provavelmente. E isso não é caso isolado, tá? Isso acontece no Brasil todo. Teve o caso de um menino, e esse caso ele é importante porque isso acontece com muita frequência. O menino gostava de lavar louça, o menino era gay, e o pai dele espancou ele até morrer. Né? Cláudia, ainda, mas é para onde está se caminhando. A É. tendência é, né? Mas vamos Eu, lá, por bora exemplo, lá, mas bora tudo lá. bem, foco. Vamos focar. Foco sobre Então, autismo, a gente já está tá? saindo e o Então, nosso tempo tá se esgotando. tá, nosso tempo está se esgotando. Mas então, pensar política, né? Pensar politicamente é isso que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está discutindo, cada pessoa tem o seu posicionamento, e cada pessoa está argumentando de alguma forma. A Amanda não concorda 100% comigo, eu não concordo 100% com ela. Vocês, tudo bem? Não tem como dialogar assim da mesma forma, mas estão aí nos comentários. O principal que eu quero mostrar com tudo isso é que duas coisas. Não dá para fazer política pública para autismo sem dinheiro e sem um Estado que reduza as desigualdades sociais. 2. Não tem como fazer política para autismo sem entender ele como diversidade. Entendeu? Por quê? Porque o autismo faz parte da diversidade. E a gente está falando aqui de autismo, por isso que eu até fujo um pouco de assunto, porque não é só sobre o autismo. A gente está falando de todas as deficiências. Entende? A gente está falando da deficiência física, a gente está falando da deficiência intelectual, a gente está falando da deficiência visual, a gente está falando de deficiência auditiva, a gente está falando de muita coisa. Muita coisa que precisa ser entendida como diversidade. Porque diversidade humana, gente, é como você nasce,
né? Então, falar sobre racismo também é muito importante, porque um autista que é negro é diferente de um autista que é branco. Eu não tive um tempo de confirmar uma informação, então eu posso estar falando merda. Mas teve um caso que eu acho que faz pouco tempo atrás, em que o menino, eu não tenho certeza se ele era autista ou se ele tinha deficiência intelectual. Ele tinha o quê? Ele era um adolescente, já tinha uns 16 anos. Ele deu um meltdown, né? Ele começou a ter um surto no meio do supermercado. Veio um segurança, deu um mata-leão nele e ele morreu. Esse menino era negro. Então, um autista branco vai estar suscetível a isso? Não. Então, a gente também tem que falar sobre questão racial, sobre a questão da diferença de mulheres. Né? Muita gente fala que o cérebro do autista mulher é diferente do cérebro do autista homem. Não. Não tem nenhuma evidência biológica ou psicológica para afirmar isso. Né? Tem diferenças de comportamento. Por quê? Porque da menina é esperado um determinado comportamento, o que acaba mascarando o autismo. Então, isso é todo um panorama de discussões que eu estou pintando aqui, eu foquei um pouco na educação, eu estou falando sobre diversidade, eu estou falando sobre economia, que não dá para deixar eles alheios à discussão do autismo. Entende? Eles não são alheios. Uma hora você vai dar de frente com isso. Uma hora você vai estar trabalhando com autismo e você vai dar de frente com isso. O que se chama interseccionalidade. Né? É você entender de que a sua pauta ela não é pura e imaculada e vamos unificar toda essa pauta. Porque geralmente, quando a gente unifica toda a pauta, a gente está fazendo para inglês ver. Entende? Porque. Ai, gente, eu vou falar. A Amanda vai me matar. Com certeza, mas. Gente, foi uma iniciativa. Eu vou respirar fundo, mas foi uma iniciativa bonita, foi uma iniciativa ótima, foi uma iniciativa que, nossa, que legal. Tá, beleza, é legal sim, é representativo, tá? Mas agora vamos à crítica. Em Santo André colocaram a fonte azul, né? Para o Dia Mundial de Consciência do Autismo. Gente, o que isso trouxe de direito para os autistas? Nada. Então, assim, Santo André está super apoiando os autistas. Como? Fazendo o quê? Pintando a fonte? É isso mesmo? Pintando a fonte, pintando a fonte de azul e fazendo caminhada. Por quê? Porque quando você fala sobre direitos autistas, você fala de mudanças estruturais que ninguém quer fazer. Exato. Entendeu? E aí faz perfumaria para fingir que não está fazendo nada. Para disfarçar que não está fazendo nada. Esse é o grande problema. Eu tenho que concordar. Não tenho nem como discordar de você, Igor. Nem como amenizar o discurso. Na verdade, concordo completamente. Por isso que não tem como fugir de economia, não tem como fugir de diversidade, não tem como fugir de nenhum desses assuntos. Não tem como fugir de se posicionar, entende? Se posicionar politicamente a favor do autismo tem implicações que vão induzir o restante dos seus posicionamentos políticos. Porque não adianta você... Aquela dupla questão que eu estava falando, não adianta você defender uma economia liberal e defender os direitos dos autistas que requer dinheiro do Estado. Pois é, e requer muito dinheiro. Olha, Igor, eu soube essa semana... tem algumas coisas que eu tenho que correr atrás e estudar como todo mundo. Às vezes as pessoas acham que eu sei tudo, eu não sei, gente, eu tenho que correr atrás. E aí eu estava vendo sobre verbas. Verbas para pessoas com deficiência. Verbas que deveriam ir para a saúde, que deveriam ir para a educação, que contemplam, são verbas específicas que existem para pessoas com deficiência nesse país e que nós não temos a menor noção.
De onde está sendo investido isso? Existe um tal de SER 4, que vem uma verba federal, eu dei até uma pesquisada aqui, ela contempla as 4 áreas da deficiência, né? Auditiva, visual, física e intelectual. E, enfim, cadê o SER 4 de Santo André? Boa pergunta, já que é uma verba federal repassada para todas as cidades. São Bernardo tem a página deles aqui, ó. A gente pode até acessar. Centro Especializado em Reabilitação SER 4, que é SER com C. Santo André não tem. Você procura aqui, não tem. E tem outras verbas, né? Dinheiro que deveria estar sendo investido nas pessoas com deficiência. Nós não temos conhecimento de onde está esse dinheiro, no que está sendo investido e nem se está. O que nos leva a pontuar que todo esse dinheiro tem sido desviado para outras causas. Por quê? Porque não tem representatividade aqui. Essa é a questão. Não tem representatividade. Ou não, Amanda. Ou esse dinheiro está indo para uma instituição privada que já recebe Também. dinheiro das mensalidades. Pois é, exatamente. Também tem isso. Então, assim, hoje a gente tem um CAEM sobrecarregado aqui em Santo André, como a gente falou, né, com a professora Tabata. O CAEM faz um trabalho bom, mas é pequeno, tem poucos profissionais para atender. Se eu não me engano, são cerca de 600, 700 crianças por semana, Igor, passando no local. É muita coisa. É muita coisa, gente que trabalha basicamente impossível. E aí você tem as verbas que deveriam estar sendo injetadas na cidade, na questão pública, na esfera pública, gerando acessibilidade, gerando inclusão, e que não estão. Só que não tem ninguém cobrando, não tem ninguém falando nada, não tem ninguém gritando, né? E é isso que a gente tem que mudar, sabe? Quando você fala que a gente falar autismo tem que falar de política, tem que falar de política, porque nós estamos lutando por direitos que sejam comuns a todos. Se nós não estivéssemos preocupados com todos, não estaríamos aqui num sábado à noite, gastando a nossa cutis nessa discussão que não é tão boa assim. Ó. A sua história de vida deu 80 visualizações, estamos com 3 pessoas. Basicamente, está eu, você, a Fernanda e a Cláudia aqui. Então, é triste. E a gente tem que começar a munir as pessoas com essas informações para que realmente a gente se levante em prol ao autista. Gente, a cidade tem dinheiro. Tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro do estado, tem dinheiro de tudo quanto é lugar para a inclusão. O que a gente não tem são pessoas engajadas na causa, pessoas honestas trabalhando, pessoas que realmente são comprometidas em fazer algo para o bem público, para o bem geral. Olha, eu falo, veio o Rousseau aqui, baixou o Rousseau em mim. E assim, quando a gente não pensa no bem comum, nós vamos começar a decair enquanto espécie. Né? Os humanos, gente, nós seres humanos já somos a pior espécie animal que existe. Então, assim, não nos preocuparmos e não nos colocarmos nessas causas é uma coisa que me causa muita indignação. Quando eu soube, Igor, que a minha cidade tem mais dinheiro do que ela investe hoje em inclusão, eu fiquei muito revoltada. E, além disso, gostaria que toda a minha cidade soubesse que existe dinheiro para ser investido e que não tem sido investido. E agora eu quero saber onde está essa grana. Né? Onde está esse dinheiro, Igor? Minha filha. Na verdade, você tocou num ponto muito interessante. Política envolve troca de ideias, aquilo que a gente falou, né? Política nada mais é do que uma pessoa tentando convencer a outra, né? E pensando no bem comum e tentando chegar num ponto, né, de união, um ponto em que todos possam pelo menos concordar, né, em comum. As pessoas fazem política sem saber que fazem política, por isso também elas se distanciam do assunto, porque elas pensam que é algo de longe.
tem uma coisa na sua fala que eu vou dar uma discordada, mas não é bem discordada. Você falou o seguinte, esse dinheiro tem, mas não sabe se está desviando, não tem pessoas que são honestas ou o que quer que seja, eu entendi nesse ponto. Não, eu acho até que pode ter pessoa honesta sim, tá? Que acha mesmo que esse dinheiro que ela está colocando, sei lá, como a gente falou, numa instituição privada, que seja, que já ganha dinheiro, de que ela está fazendo muito pelo autismo. O problema Também nesse sentido, né? O problema nesse sentido é ideológico. É a pessoa achar que o Estado não tem responsabilidade. Entendeu? pois é. O Estado tem É. responsabilidade. O Estado tem. Não adianta. O Estado tem responsabilidade pela redução das desigualdades. E estão tentando convencer a gente do contrário. Então Tá? estão tentando convencer a gente do contrário e estão tentando fazer com que a gente se conforme com pouco, né? Então, por Sim. exemplo, quando você olha aqui, pelo menos para a cidade de Santo André, quando você vê uma iniciativa como Reabilita, por exemplo, foi inaugurado pelo prefeito em setembro de 2019, a ideia do Reabilita é uma ideia muito boa, né? É um lugar com várias especialidades que vai ali comportar deficiência auditiva, visual, intelectual e física. Só que existe tanta mutreta mercadológica por trás do Reabilita que depois você se desanima. Fora o fato de que ele foi inaugurado com uma proposta e não cumpre a proposta. Por exemplo, esquecer o autismo no seu projeto total do Reabilita e aos 45 minutos do segundo tempo, umas mães que são engajadas aqui falaram: ô prefeito, e o autismo? Aí ele foi e colocou o autismo lá no Reabilita, mas aí o concurso já tinha sido feito, você não vai ter profissional qualificado, né, para isso, para autismo e tudo mais. Aí você olha o projeto na sua essência, ele é um projeto bom, é uma boa iniciativa, é uma ótima iniciativa. Só que, gente, esconde tanta coisa, foi tanto desvio de dinheiro, de verba federal, que para fazer uma coisa minúscula, que não vai nem desafogar a PAI, nem desafogar o CAPS infantil. Não vai, Igor, não vai. Aliás, existiu uma locomoção de profissionais do CAPS infantil para o Reabilita. Mesmo as mães de autistas aqui na cidade, que já não conseguiam nem tratar os filhos no CAPS, porque o CAPS não é especializado em autismo, mesmo as mães se queixando disso. Então, assim, eu não sei se falta pessoas com conhecimento técnico específico, porque eu sinto falta disso. Pessoas que realmente entendam o autismo, que entendam as deficiências. Eu vejo, assim, muita gente achando que é bem intencionada, querendo fazer as coisas, mas que não são, de fato, deficientes, que não sabem o que é estar na pele de um deficiente, não sabem quais são as necessidades reais e que não dialoga com um deficiente. E eu parto do princípio que todo projeto que não dialogue com um deficiente não vai ser bom. Entendeu? Vai ter uma vida Não. útil muito curta. Vai ter uma vida útil muito curta, né? Então, assim, eu não acho que as pessoas, talvez tenha pessoas bem intencionadas e honestas, mas que existe muito dinheiro desviado da causa, e existe talvez até o que não tem o que ser feito com o dinheiro, porque as pessoas não têm projeto, não têm o que Sim. colocar em pauta. Não, e vou primeiro concordar com a Cláudia aqui, direitos humanos não saem do papel mesmo. Isso, claro, que não significa que a gente não vai continuar lutando para que eles saiam do papel, né? Porque eles são direitos. Quando a gente fala em direitos, a gente está falando daquilo que é o mínimo que uma pessoa tem que ter para poder ser. É o mínimo, sabe? Direito à alimentação, direito à moradia, direito a... que é
simplesmente o mínimo. Se você for pensar num cara, qual é o nome do menino? O Musk, Elon Musk, enfim, não sei. Né? Você vai pensar no cara que é extremamente ricaço lá, ele tem muito mais do que isso. Entendeu? A gente está falando que as pessoas têm que ter um mínimo. Um mínimo. É. Que é a capacidade de elas, por elas mesmas, poderem melhorar de vida. Exatamente. Né? É o mínimo para que isso possa acontecer. Na verdade, isso é um princípio, inclusive, liberal. Né? Do sentido de, para garantir a meritocracia, você tem que ter igualdade de condições. Né? E hoje, falar isso é se chamar de comunista. Legal, né? Liberal comunista. Liberal comunista. Então, assim, é muito curioso isso. Então, você fala de dinheiro. Corrupção. O que é corrupção? Né? Principal coisa, corrupção nem sempre é desvio de verba. Para começo de conversa. Corrupção, ao meu entender, é quando o privado se sobrepõe ao público. Então, não o direito privado. A gente tem direitos privados também. Mas eu penso assim, quando os desejos privados, eles entram no âmbito e atrapalham que os direitos públicos sejam garantidos. Entende? Ou seja, roubaram dinheiro, é exatamente isso que acontece. Você tem um desejo privado, que é ter aquele dinheiro, você vai lá e pega, e o público fica defasado. Né? Mas também isso pode acontecer com leis. Né? Exato. Leis que tiram de pessoas, né? Para poder atender os interesses de um, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. O que eu acho que acontece para esse dinheiro não chegar, né? E não só para esse dinheiro não chegar, mas no próprio caso do Reabilita, que você falou, tem a ver muito mais com como é como se a corrupção ela tivesse tão intrincada que ela não fosse nem, às vezes ela não é nem legalmente errada, entendeu? Às vezes ela tá na lei, entende? Exato. A própria corrupção está na lei. Então, assim, os caras não têm um pingo de pensamento no coletivo, de achar que qualquer coisa tá bom. Né? Não consultar as mães, não consultar os autistas, não consultar os profissionais que estão dedicados nisso. Isso vai ser muito complicado. Você percebe que eu nem falei de militância autista até agora, porque não é o momento de se falar sobre isso. Tá? Esse é o momento em que a gente está vendo em que as pessoas estão minimizando pandemia. Esse é o auge do privado se sobrepor ao público. Eu só tenho que ficar na minha casa. Né? Claro, tem pessoas que têm que trabalhar, tem pessoas que não... Claro, essas pessoas vão... Mas tem gente que está fazendo de birra. Sabe que tem que ficar em casa e não fica. Por quê? Porque tem um desprezo pelo público, tem um desprezo pelo bem público, a saúde pela pública. vida do outro, né? Pela vida do outro. Exatamente. Pela vida do outro. Então, É um assim, desprezo pelo próximo. isso... E assim, você não tem como você mudar o autismo, você mudar as políticas públicas para autismo sem retirar esse ranço desse pensamento que a gente tem, entende? Que a gente é condicionado a ter de desprezo pelo outro. Realmente, precisa de união. Concordo com a Cláudia. A Cláudia estava falando disso agora nos comentários. Aqui é dividido e ela falou que aqui também tem muitas mães, né? Que são acomodadas, que não correm atrás. Tem um monte de gente acomodada. Sim, mas É acomodado por N motivos, assim, às vezes também não consegue perceber, por exemplo, tem uma fala da Cláudia que eu sempre acho muito interessante, quando ela me fala e ela sempre repete isso, porque a Cláudia está comprando uma briga agora aqui com a gente, política, que não cabe muito a ela. Ela tem um filho que está saindo da escola da rede,
Ela tem um filho que é funcional, um autista completamente funcional, ele fala, ele é inteligente, ele não tem dificuldades cognitivas, ele nem precisa de professor auxiliar, enfim. E aí ela sempre fala assim, mas eu não estou pensando no meu filho, eu estou pensando nas outras crianças. Eu não estou pensando no meu filho, eu estou pensando nas outras crianças. Ela sempre diz isso. E eu sinto muito o isolamento dessas mães que não pensam na criança da outra. Então, nem todo mundo faz como a Cláudia. Olha, o meu filho fala, mas o seu não fala, vem aqui, eu vou te ajudar. Vamos lutar. Tem que ter fonoaudióloga no SUS. Tem que ter musicoterapia. Olha, o seu filho tem crises, o meu não tem, mas eu vou lutar com você. Eu quero ecoterapia na cidade. Vamos fazer tal coisa. Então, assim, faz parte também desse diálogo que a gente está tendo hoje, Igor, também falar com essas mães que estão bem dentro dos seus quadros autísticos dos seus filhos, né, dentro do tratamento que eles estão recebendo. Se o seu filho hoje tem um convênio médico que cobre uma terapia ABA, que cobre um Denver, que aplica um TIT, ótimo. Mas pense só, existem milhares de crianças que não têm, que nunca nem sequer vai passar por uma terapia desse tipo, né? E aí a gente tem que começar a dialogar com essas mães, criando essa mentalidade de que, olha, o meu filho pode estar nesse patamar aqui, mas o seu não está, vamos caminhar junto para que os dois caminhem, para que os dois se desenvolvam, né? Para que eles possam ter algo no futuro. E aí a gente não vê, e aí a gente vê uma cidade dividida entre as mães de crianças com deficiência. Hoje aqui, Igor, para eu conseguir dialogar com mãe, eu tenho que entrar num grupo de síndrome de Down, eu tenho que entrar no outro de autismo, no outro de cadeirantes, no outro de deficiência intelectual, por quê? Elas estão separadas. É como se não fosse a mesma questão, não fosse a mesma causa, não fosse a mesma pauta. Então, elas ficam separadas. E, às vezes, Igor, no mesmo grupo, por exemplo, mães de autistas, elas se dividem. Você acredita nisso? Existe rincha e briga, e uma quer sobrepor o projeto da outra. Eu só sei que nesse marasmo humano, aí o que acontece? Tudo fica atrasado, nada funciona, e ninguém se elege, e ninguém consegue fazer nada. Né? Aí é uma coisa... Muito. E é engraçado, porque é comparável completamente com o movimento LGBT o tempo inteiro. Você tem a Aliança, você tem a BGLT, são duas organizações que, assim, não agem juntas, muito raramente, né? Só quando é estritamente necessário. E é aquela coisa, os assuntos também não se intercalam. Então, você fala de feminismo negro, você tem que entrar no grupo do feminismo negro. Feminismo outro, você tem que entrar. Não adianta. Isso é normal. Quando você está lutando por alguma coisa, isso é muito normal, isso é muito comum. Mas né? eu quero união, cara. Eu quero todo mundo junto, Eu quero sim. união. Eu quero união Eu que te não mando um seja pacotinho de açúcar. açúcar. Eu acho que isso enfraquece a causa, né? A divisão enfraquecem as causas. A gente não tem a força Sim. que teria. Quando eu falo, tem 44 mil autistas aqui em Santo André. 44 mil votos é o quê, Igor? Quantos votos um prefeito precisa numa cidade do tamanho de Santo André para se eleger? Né? Aí você fala assim, caramba, 44 mil famílias dentro de uma cidade não vai eleger nenhum vereador que esteja engajado com a causa autista. E a gente Porque pensa está todo mundo em dividido. vereador. A gente pensa em vereador. Não sei quantos votos precisa em Santo André. Mas São Bernardo eu sei porque eu trabalho na Câmara de São Bernardo. Em São Bernardo, você precisa aí em cerca de 10 mil votos para se eleger. Né? Para você ter certeza que você vai se eleger. Se você tiver menos, tudo bem. Né? Cara, 40 mil autistas são cada. Não sei se todos têm pai e mãe, mas vamos fazer uma média, né? Entre 40 mil votos para 80, vamos fingir 60. 60 mil votos. Em São Bernardo você elege 6. Pois é. Pois é. Você entendeu? E aqui a gente não vai eleger nenhum, porque
a divisão é muito feia, empobrece a causa, é muito triste e atrasa, né? Atrasa a vida deles, atrasa a nossa vida que está tentando fazer um projeto bom, que quer levar para a escola, que quer levar para o SUS, que quer levar para o público, sabe? É público em geral. E é muito complicado isso. Mas, enfim, eu acho que aqui existe um mito dos partidos. Lógico que o partido quer quanto mais candidato a vereador, melhor. E aí a gente tem 600 candidatos a vereadores aqui na cidade para as eleições desse ano. E eles dizem que cada Uhum. um precisaria de 3.000 votos para ser eleito. Não é isso. Eu acho que em Santo André, você, para ganhar com uma certa folga, você deve ganhar com 5, 6 mil votos. Uhum. E é Sim. bastante coisa. Santo André. Mas se todo mundo estivesse mais conectado, as pessoas com deficiência dessa cidade poderiam mandar e desmandar aqui, eleger, pôr e tirar. Mas, Uhum. E a gente não vai ter isso. né? Eu já tinha aberto porque Você sabia que quando a gente tem pessoas com deficiência aqui na nossa cidade, com pensamento extremamente capitalista, e apoiado por grandes clínicas e convênios e que são elitizadoras de tratamento para pessoas com deficiência. Só que a pessoa está lá muito bem, obrigado, com todos os seus benefícios e com a sua cadeira elétrica, usando o seu joystick loucamente, e não está nem aí para aquela pessoa que não tem a cadeira de rodas, para aquela pessoa que não tem uma bengala, para as pessoas que não estão ouvindo, que precisam de. Não tá nem aí. Então, assim, você vê pessoas dentro da causa sim, fazendo isso, né? mas isso é o mínimo, de verdade. Isso é o mínimo que acontece. Você pensa no movimento LGBT também, eu tô comparando pra gente poder trocar experiência mesmo. Você tem gente, tipo a Associação da Parada, que só quer festa, só importa as gay brancas da Paulista, e foda-se que tem gay na periferia, que tem trans, que tem um monte de coisa em vários lugares, entendeu? A gente sabe que existe aquele núcleozinho, né? Que é o núcleo de pessoas que não têm a menor noção, né? Que simplesmente acham que o mundo é o mundinho cor-de-rosa delas, né? Isso é o mínimo que a gente deveria já ter esperado, já esperar, já contar com isso, sabe? Tipo, o que eu posso fazer para melhorar com essas coisas acontecendo? Ô, Igor, essa da Cláudia é muito boa também. Ela sempre diz, e ela escreveu aqui. É o que eu sempre falo, e é verdade. Se a criança pudesse votar, tudo seria diferente, pois iriam contra os próprios pais. Sim, sim, porque porque é isso. A gente não tem a gente não tem um projeto, a gente não tem nada, a gente tem um grande lamaçal de coisas que precisa limpar e, sabe, até eu não julgo as mães que ficam em casa e não participam da política, porque é triste, mas tem gente que já desanimou, entende? A Desanimou Cláudia mesmo. mesmo. Ela desanimou de um jeito, ela fala que ela tá me mandando lê-la. Eu estou lendo você, pessoa. Você tem que entender que você fala demais, Cláudia. É... Ela falou que Olha, pode falar agora. só não larguei tudo por vocês, pelo projeto, mas que realmente a Cláudia estava. A gente teve várias conversas e ela estava profundamente desanimada. Ela não via mais nenhum tipo de solução, porque a divisão era muito, o ego das pessoas que têm trabalhado o autismo aqui na cidade, mesmo de forma filantrópica, né? Muitas aspas, assim, vou fazer as aspas assim, porque não tem filantropia coisa nenhuma, mas enfim, que estão levantando essa bandeira com esse discurso bonito das igualdades e blá blá blá, mas que na verdade você vê que quer se eleger, quer ser o vereador, quer o poder, quer a fama, quer o destaque. Você vê pessoas viciadas em poder, né? E não pessoas engajadas com a causa.
ao ponto de você fazer proposta e a pessoa recusar assim na sua cara. Ah, beleza, eu não quero, valeu, tchau. E, no entanto, não seria algo bom para todo mundo? Não seria algo bom para Exatamente. todos? Aí você tira por aí. Mas aí a Cláudia, graças a Deus, veio com a gente, né, Cláudia? E agora vai ficar Exatamente. um tiquinho melhor. É muito importante. Não, e é muito importante isso. É muito importante que a gente esteja unido. É muito importante que a gente consiga pensar estratégias, pensar planos. Na verdade, eu não falei isso ainda para a Amanda, eu vou falar a primeira vez. Você está como pré-candidata. Você é a minha pré-candidata, Oh, né? meu Deus. Na verdade, coletivo, né? É um coletivo. E eu acho que vocês têm completamente uma condição técnica para tratar de questões de autismo. Mas a gente ainda precisa traçar estratégias políticas de como a gente vai fazer isso. Sim. E isso a gente aprende olhando para os lados. A gente aprende olhando para o movimento negro, a gente aprende olhando para o movimento LGBT, a gente aprende olhando para o movimento feminista, a gente aprende olhando para quem já fez, Para as né? minorias, né, Igor? Minorias. E aí entra uma coisa legal. Você falou que tem 40 mil, 40 mil autistas na cidade, né? As pessoas pensam, quando a gente fala de minoria, né? É porque o direito das maiorias tem que ser maior do que os da minoria, É. né? Bem Só para tiozão mesmo. parafrasear alguém, só para parafrasear alguém, mas quando a gente fala de minoria, a gente está falando de minoria política. A gente não está falando de minoria populacional, né? Exato. Se é, cara, a população LGBT é enorme, a população autista é enorme, né? A população, os negros, então, são a maioria do país, entendeu? Nós não estamos falando de maiorias físicas, a gente está falando de minoria política, de pessoas que não têm representatividade política Exato. e não estão Exato. nas fileiras. E a gente ainda tem que agradecer, botar as mãos para o céu, que a gente ainda está podendo discutir isso aqui, de que a gente está podendo pensar numa candidatura para alguém que vai fazer alguma coisa pelos autistas. Porque se você visse, Exato. se você pensasse a situação do Brasil dos anos 90, por exemplo, isso nunca ia acontecer. Meu Deus. Exato. Entende? É. Essa abertura para essa discussão, ela começa nos anos 2000 e pouco, porque foram criando-se ouvidorias e a transparência foi surgindo, de fato, né? Mesmo a transparência, muitas transparências serem disfarçadas para disfarçar tudo, pelo menos a gente tem o direito a ter lá os números, entendeu? É o mínimo. Pois é. Então, eu vejo muito isso, assim, a gente tá num ambiente propício, a gente tá num ambiente bom para fazer isso, né? Parece que tudo tá caindo, a gente fala tudo pessimista, né? O vídeo inteiro falando sobre coisa ruim. Mas a gente tem que agradecer, a gente tem que agradecer por tudo que a gente conseguiu conquistar até agora, né? Exato. Tem muito direito de autista que a gente conseguiu também, né? E temos que ir para mais, temos que ir para uma mudança estrutural e não tão pontual. A gente precisa, só que para isso a gente precisa se unir e pensar. A gente pensar sobre autismo, a gente precisa pensar sobre uma saúde pública, sobre um plano de saúde pública, tá? A gente precisa pensar sobre um plano de educação, Exato. né? E a gente precisa pensar num plano de convivência, lazer, né? Então, assim, já tem 3 pastas aí que são essenciais para se falar de autismo, que é educação, cultura e saúde, entendeu? E o que impede da gente juntar as causas também, entendeu? Você vai falar sobre a questão LGBT, você também está falando de saúde, cultura e educação. Entende? Você vai falar sobre mulher, você também está falando sobre saúde, cultura e educação. O Igor, você estava falando do. Desculpa te cortar, sei que você não gosta.
ah, Uhum. sobre as questões dos negros, né? A gente precisa finalizar esse vídeo, porque vai ficar enorme a live. Mas, por exemplo, em toda a minha carreira trabalhando com autismo, eu tive pouquíssimos autistas negros. E isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu não sabia se era Uhum. por algo que seja realmente genético, estrutural da biologia, mas o meu chute principal é a falta de acesso ao diagnóstico. Eu tenho aqui no país uma pobreza que tem uma cor, uma desigualdade que tem cor. Quando eu falo que tem mais autistas brancos do que autistas negros, eu estou me referindo também a uma questão socioeconômica que faz com que autistas negros tenham menos acesso ao diagnóstico de qualidade e o tratamento do que o autista branco. Agora, essa é uma questão que está sendo pensada? Não, não está sendo pensada, né? E que vale a pena a gente pensar. E é por isso que eu acho que a gente é muito louco, né? E fica pensando nessas questões e E depois ainda não consegue nem dormir. pegando a emenda também, não só por uma questão de desigualdade, mas também existe o estereótipo do negro ser o preguiçoso, de ser o que dá chilique, de ser tudo de ruim, né? Sim. Então, quando existe um autista leve, por exemplo, negro, que não consegue acompanhar, ou é super inteligente, ou um monte de coisa, Ele não é ele, percebido. sim, ele não é percebido, nem pelas pessoas ao redor, entende? Ou quando tem um que dá esses meltdowns. Ah, não, ele tá fazendo graça, entendeu? É louco, É, né? É é louco, é mal droga, educado, é é droga, noia. É isso. né? Então assim, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente, também, falando em noia, como é que a gente não sabe se as pessoas, isso é especulação, se muitas pessoas que estão nas ruas, de muitas pessoas que estão na Cracolândia e tudo mais, e coisas do tipo, não são pessoas, uma boa parte, não foram pessoas deficientes negligenciadas do passado, Eu acredito nisso. Eu acredito que entendeu? todas, viu? Todas. Porque Principalmente depressão. depressão, exato. Todas. Quando você vai para a rua, falar com um morador de rua, você é um profissional de saúde mental, você identifica logo, pontualmente, que aquela pessoa tem algum transtorno psiquiátrico, neurológico, de alguma ordem. É Uhum, incrível como que a negligência com a saúde mental, ela gera vários problemas sociais. Né? E quando a gente fala uhum, em diminuição do índice de morador de rua, e você não pensa em melhoria da saúde, das condições de saúde para a saúde mental, você não vai conseguir fazer nada. Né? Não exatamente. tem jeito. É um mal que a gente tem que ir lá na raiz. Porque o que é a maior parte das pessoas que acabam se viciando em substâncias? São pessoas que buscam automedicação, são pessoas que buscam alívio para alguma coisa. Quando você atende um adolescente autista, Igor, Sim. ou principalmente com depressão, você percebe que o primeiro contato que ele teve com a droga foi para aliviar sintomas, né? Então, assim, a gente Uhum. fala de diminuir o tráfico, de diminuir a quantidade de pessoas viciadas, a gente fala de diminuir a questão da moradia de rua, e as pessoas não falam em saúde, e não falam em saúde mental. Você não vê nenhum plano de governo, nenhum plano político Uhum. focado em saúde mental. E outra coisa, você ainda pode ir mais além. Você está falando de desigualdade de renda, tá? Também, Acesso à saúde mental. Porque sim, não acesso só à o saúde acesso à saúde mental. mental, mas quem vive, vamos pensar, eu sei, tem muita gente que faz isso, mas tem gente que acorda em Itaquera às 4 da manhã, pega o ônibus, depois pega o metrô, depois vai para o serviço, tá? Chega no serviço, trabalha 8, 9 horas, porque tem horário de almoço, volta para onde chega em casa quase 10 horas. Se essa pessoa não está mais suscetível a ter depressão do que as outras, tá? Pois é. Me diz, E o é estresse, óbvio né? que essa pessoa está mais suscetível.
É óbvio. Você vive uma vida na qual você não tem tempo para viver. Exato. Entende? Exato. Então a gente está falando de tudo isso. A gente está falando. Então, o autismo, a gente começou sobre autismo, política, nananã, e a gente percebe de que para a gente cuidar e tratar e para falar de autismo, a gente tem que falar de questões raciais, tem que falar sobre moradia, tem que falar sobre questão econômica, tem que falar sobre diversidades, tem que falar sobre educação. Exato. Entende? Por quê? Saúde mental, você falou de depressão, ótimo. Eu sou um exemplo claro disso. Para quem não sabe, ano passado eu tentei suicídio. E assim, o que passava pela minha cabeça, além das questões que eu tenho, é óbvio, era assim, eu já tentei de tudo e não deu certo. Então agora não tem mais chance. Depois, eu descobri que tinha injeção de ketamina. E aí, claro, caríssima a injeção. Mas fiz meus empréstimos e fui. Né? Eu tive a oportunidade de ter acesso à injeção. E quem não tem? Exato. Era realmente aquilo que eu estava pensando quando eu estava pensando em me matar. Para aquela pessoa vale, então? Ela já tentou de tudo que ela podia, então é hora dela morrer. Exato. É muito Entende? elitizada. A saúde mental é muito elitizada, né? Um profissional hoje de saúde, o CRP, ele estipula um valor mínimo a ser cobrado por sessão de R$ 70. É 70 ou R$ 80 agora, me falhou um pouquinho aqui a memória. Se você precisa de uma sessão por semana, já sai muito fora da realidade econômica de muitas pessoas, né? Esse acesso ao privado. O público, a gente sabe que está lá lotado de pessoas, o máximo que o público pode fazer é oferecer algo em grupo, que nem sempre serve a todo mundo. Gente, é muito complexo, né? Para vocês verem, quem achou que o papo não tinha sentido falar autismo e política, eu recebi um monte de mensagem, Igor, falando assim, mas o que tem a ver? Mas o que tem a ver? E a gente vê que tem tudo a ver. Deixa eu só ler a Letícia. Ela está falando que tem uma menina de 7 anos, autista leve, negra, atendida pela PAI, que frequenta a escola regular e ela levanta a mesma bandeira dela, né? Porque sei que a sociedade é negligente com as condições dela e que vai agregar aí a depressão no futuro. É muito comum, né, esse quadro de autismo leve e depressão, viu, Letícia? E ainda mais na sociedade, da forma como se configura, se em algum momento algum neurotípico se sentiu oprimido pelas exigências sociais, a gente imagina, e ansioso, e eu já me senti, imagina um autista, né? Seja leve, seja moderado, qualquer grau, né? E aí a gente começa uma questão bem pontual. Igor, a gente tem que marcar uma outra live para a gente falar sobre o CID, tá? Já estão me lembrando aqui que a gente não falou do CID-11, da porqueira do CID-11. Todo mundo quer saber Era dessa para ser o porqueira. CID-11 hoje, mas eu me empolguei. Não foi. E você estava falando sobre depressão, sobre acesso, né? Eu vou falar para vocês, porque é um absurdo. Vocês vão entender como é um absurdo. Para depressão no SUS, você tem basicamente 3 remédios, tá? Que é fluoxetina, sertralina e paroxetina, tá? Muito difícil ter outros. Só que esses 3 remédios não servem para todas as pessoas com depressão. Primeiro, porque eles são uma família muito próxima. Paroxetina e sertralina são da mesma família. Não tenho certeza da fluoxetina, né? E cada remédio para depressão, cada antidepressivo, ele funciona para cerca de 40% das pessoas. Então você tem que ficar tentativa e erro, né? Então pensa num autista que vai num posto para tratar de depressão. Como? Como? Num posto de saúde, num SUS. Então ele vai Quando a ter que ter medicação é convênio. similar. Aí ele tem convênio. Aí ele vai nos médicos. Aí os médicos mudam um pouquinho a estrutura. Aí vem uma bupropiona, vem um estalopram, vem um monte de coisa, mas também não está acertando, né?
Cara, eu vou dizer para vocês o valor da injeção de ketamina. Cada injeção é R$ 350, tá? E você tem que tomar de 4 injeções. Então, assim, fez 4 injeções, não melhorou? Tem que tomar mais 4. Não melhorou? Tem que tomar mais 4. Eu tive que fazer 3 ciclos. Então, assim, deu muita sorte que eu tinha crédito na praça. Muita sorte. Mas eu fico pensando numa pessoa que ganha um salário mínimo. Ou menos. Exato. Porque o salário médio do brasileiro é tipo R$ 500. Não Pois é. tem saúde. E esse tipo de coisa é o mínimo. Sério, o SUS deveria ter, tipo, o mínimo das coisas. Mínimo. Pois Então, agora, se você não tivesse nessa condição, seria um game over na sua cara, como é na vida de seria. muitas pessoas. Você sabe, Igor, que essa Sim. semana não foi divulgado, eu fiquei esperando alguma nota oficial, tal. Soube através do Facebook que um outro ex-aluno da Universidade Federal do ABC morreu, né? Ele cometeu suicídio, tomou uma série de remédio e acabou tendo uma parada cardíaca. E eu fiquei esperando, né? Porque sempre tem uma nota da universidade, a gente recebe aquele e-mail de pêsames e tudo mais. Mas não teve. Só que é mais um que entra para a estatística, porque também estava se tratando no SUS, né? Aliás, ali perto da Federal do ABC tem um CAPS, ele se tratava ali, um quadro de bipolaridade com episódios depressivos bastante dificultosos, né? E aí você falando isso, eu lembrei dele. Talvez para ele precisasse de acesso a outro tipo de tratamento, né? Exatamente. E assim, quando a gente pensa nisso, em conjunção com o autismo, porque a gente também fala de tratamento e tudo do SUS, né? Cara, faz um baixa. Cara, alguém, né? Tem que fazer uma pesquisa de quantas mortes. Eu já volto. Eu deixei a porta trancada e a minha cachorra acabou de fazer xixi em mim, gente. Só um segundo. Ai, que delícia. Manda aí com o Tá bom. pessoal. Tá. Gente, a gente tá num processo, né? Para não deixar o assunto parar, eu vou continuar aqui o que a gente estava falando, mas sem a Amanda. Então, quando a gente pensa também no SUS, a gente tem que também tem que ter uma pesquisa, tem que ter algum tipo de coisa que consiga ver quantas pessoas foram lá e não conseguiram diagnóstico. Tem que ter uma pesquisa de quantas pessoas foram lá tratar uma depressão e se suicidaram. Entende? Para a gente conseguir cobrar também qualidade. Né? Então, é muito isso. Eu fico meio perdido quando não tem outra pessoa para conversar. Mas eu... Ai, meu Deus. Me perdi. Amanda, volta! Voltei. Eu me perdi todo. Quando não tem gente para conversar, eu fico perdido. Não puxa assunto. Tá falando do SUS. Mas a gente já pode finalizar, né, Igor? Gente, Pode tadinho, eu esqueci a porta do quarto trancada. E a bichinha Letícia. ficou. Perdão. Letícia, pesquisa universitário, sabe? Alguém que faz pesquisa em políticas públicas. O próprio governo pode fazer também. Bom, pode falar, mano. Pesquisa o quê? Do que vocês estavam falando de pesquisa, que eu me perdi? É porque eu falei que o SUS precisa de alguma pesquisa de quantas pessoas autistas foram lá e não conseguiram diagnóstico, né? De quantas pessoas com depressão foram lá e se suicidaram. A gente precisa desse tipo de pesquisa acontecendo para a gente também poder cobrar qualidade. Verdade. Né?
Tem Porque razão. tudo começa na pesquisa, gente. Tudo. Sem pesquisa a gente não faz nada na política pública. Nós precisamos de dados. Exatamente. É, Para esfregar na cara das pessoas e falar assim: meu filho, não está legal. Igor, lê a gente. Vamos ler a Deixa Fernanda. eu O ler. suicídio é a última saída. Lê aí. Forma de acabar com a dor. Olha, minha experiência pessoal com suicídio é. Sim, é a última saída, mas não é exatamente uma forma de acabar com a dor. É uma forma de anestesiar a dor. Não é nem acabar. Você sabe que talvez ainda vá doer. Porque o suicídio é um pulo no abismo, né? Você não sabe se você vai conseguir. Você não sabe se a quantidade de remédios que você tomou vai dar certo. Você não sabe se você vai acordar no dia seguinte e vai ter que lidar com toda a carga de ter cometido suicídio, né? Então, é isso. O suicídio, para mim, ele foi uma tentativa, uma última tentativa de fazer alguma coisa, porque o que me irrita é não poder fazer nada, é ter uma situação que me incomoda e não poder fazer nada. Eu queria fazer alguma coisa. E eu respeito muito quem toma essa decisão. Não estou Sim. estimulando ninguém a suicidar, longe de mim. Mas eu respeito, porque eu respeito a dor e porque eu respeito que essa pessoa está lutando. Até desistir é lutar. É verdade. Eu concordo. Como uma pessoa com depressão, eu concordo com você. Mas poucas Sim. pessoas conseguem compreender isso. Igor, Sim. prepare-se para Vamos se encerrando? despedir. Eu quero te agradecer bastante por esse bate-papo, foi muito legal. Tivemos picos e picos Uhum. aqui, picos e quedas, né? Uhum. Nossa, Mas 6, 7, 8, 5. 6, 7, 8, 3. Sei. bem por aí. E agradecemos aí as nossas fiéis escudeiras, Fernanda e Cláudia, do início ao fim, sem sair as bichinhas. Obrigada, meninas. Toda a nossa gratidão a vocês, nosso carinho, amor, afeto. E eu agradeço a você, Igor, que está aí sempre me auxiliando, me ajudando, principalmente nas questões políticas, me ensinando. Você sempre me ensina muito, eu gosto muito de aprender com você. E Uhum. aprender com a sua radicalidade também, que eu aprecio em alguns momentos e não aprecio em outros, mas eu gosto disso também. Acho que é uma riqueza da nossa relação. E Uhum. brigadão, valeu por expor aí 2 horas da sua noite de sábado. Muito obrigada, sério, de coração. Vou agradecer a Amanda também, porque aqui é o Oscar e a gente vai fazer agradecimentos. Eu quero agradecer a Deixa esse gravadinho. academia. Ai, que fofura. Não, é o seguinte, Amanda, o seu projeto é uma das coisas de mais potentes nessa cidade, tá? Santo André. O seu projeto vai vingar. O seu projeto, ele foi uma das coisas mais ousadas que aconteceram em Santo André, tá? Você teve muita coragem para abrir ele no peito e na raça. Tem uma coisinha no bolso. A coia é dinheiro, tá, gente? Então eu te admiro, na verdade, por você tocar as coisas. Você ter esse comichão que quando você começa a trabalhar, você não para. Entende? É isso que eu admiro mais, assim. É claro, você tem qualidades de pedagogia, você tem qualidades de ser uma boa amiga, você tem qualidades de ouvir, de falar, de discutir, você é inteligente pra caralho. Mas o mais importante nesse momento é frisar a qualidade do seu trabalho, Obrigada. tá? Então, não se desanima, não. Mesmo que não dê certo o trabalho, a gente pensa em outra coisa e usa para outra coisa, né? Essa Verdade. força da autismo a gente vai usar para qualquer coisa, gente. A gente tá junto. Agora,
Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui na live, porque eu tenho muita dificuldade. Eu tento fazer muita live sozinho, mas eu não sei falar sem dialogar. Eu não sei fazer monólogo. Apesar de eu falar muito em monólogo, mas eu preciso ter Você alguém precisa de um para me... receptor. Eu preciso de um receptor, né? E isso é muito complicado, porque eu acabo não conseguindo me expressar, então aqui eu tenho mais liberdade para expressar alguns pensamentos, algumas coisas, e até melhorar, né, de um vídeo para o outro, de uma palestra para outra. Eu lembro da minha primeira palestra que a Amanda chamou, não faz muito tempo, e o meu discurso já é completamente diferente, porque com a oportunidade da gente conseguir, a gente vai se desafiando dia a dia, e a gente vai começando a perceber como a gente atinge as pessoas para as motivações que a gente tem, né? E principalmente para as causas que a gente carrega junto com a gente, né? Na primeira palestra, eu ficava com um pouco de medo de falar sobre questões LGBT muito abertamente, né? Nessa aqui eu até coloquei a bandeira. Então, assim, eu tô tateando ainda também meu papel como militante. Eu vim descobrir autista muito recente, tipo, ano passado, coisa de julho, né? Então faz um tempinho já, quase um ano. Então para mim é tudo muito novo. Para mim é tudo muito novo. Para mim foi uma vida não sabendo que eu era autista. Então e eu sempre fui um puta militante de tudo, de todos e de todas as causas possíveis. E isso está agregando muito a minha percepção de mim. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo com a gente, independente de vocês pensarem ou pensarem diferente. Essa receptividade ela é muito boa, porque a gente se menospreza, né, Amanda? Aqui a gente tem uma live com 8 pessoas. Se você faz um evento com 8 pessoas para discutir alguma coisa em ciclo, esse evento bombou, gente. Uma vez uma postagem minha, ela chegou a, sei lá, 500 pessoas. Foi uma coisa assim. E eu tava pensando quanto que tinha no auditório da UFABC, que não chega muito mais de 100 cadeiras, né? E aí eu olhei para aquilo e olho para isso e penso assim, a gente quer sempre mais no Facebook, nas redes sociais, a gente quer sempre que mais gente veja, a gente quer sempre que, né? Mas olha a dimensão do que a gente está alcançando. Né? Olha a quantidade de pessoas que a gente está tocando de alguma forma. Exatamente. Né? Antigamente se fazia como? Antigamente não se reunia grupos, reuniões nas casas das pessoas, uma conversando com as outras e discutindo política. Não se reunia a associação de bairro, não se reunia, sabe? A gente tinha uma noção de quantidade muito mais humilde. A gente sabia que a gente fazia trabalho que funcionava. Por que hoje que eu tenho um público, uma audiência, eu faço trabalho de formiguinha e não funciona? Né? Pois é. Então, a gente tem que aprender a não se menosprezar. Né? Falar o que tem que ser falado, sim, sem medo de ser falado. Com certeza. Não é porque fulano, ciclano e beltrano vai fazer uma agitação e vai começar a falar, e o PT? E o Lula? E, né? Não é porque... Não é por nada disso que a gente pode abaixar a nossa cabeça. Entende? A gente tem uma causa, a gente luta por ela e a gente vai lutar por ela com a cabeça erguida. Independente do que chamem a gente, independente do que joguem na gente, independente de qual seja a mentira que inventem pra gente não ir pra frente. Isso aí. Porque é isso que faz uma pessoa que luta. É isso. Igor, já falaram que eu vou chorar ao vivo daqui. Então, ó, um beijo enorme. Bom finalzinho de sábado para você.
Eu vou Agora tentar vai jantar agora. comer. Isso, por Tá. favor. Um beijão. Obrigadão, gente. Quem chegou no final vai ter que assistir tudo de novo e foi bem longo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Até.